Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 24 de 11 de 2021, vamos iniciar nossa terceira aula no curso de auxiliar administrativo e ainda falando sobre roteiro de administração, roteiro, de áreas administrativas. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto e hoje nós vamos falar de um tema muito importante: identificar as rotinas administrativas. Nós vamos estar falando aqui de algumas rotinas, lembrando que essas primeiras aulas são somente a introdução daquilo que nós vamos falar ao longo do curso. Então, bora lá para o vídeo, né? Vamos dar início aqui. Vamos pular para o próximo slide. Roteiros administrativos. O campo de atuação do administrador é bastante amplo. Ele deve planejar, organizar, dirigir, controlar as atividades de empresas que seja, públicas ou privadas e traçar estratégias e métodos de trabalho em diversas áreas agroindustrial, escolar, financeira, hospitalar, rural e etc. Nas situações de crise, possui importante papel quando define onde será investido o dinheiro, de que forma será equilibrada e de que forma será equilibrada, equilibrando, ou equilibrada as finanças e a produção da empresa. Quando nós falamos desses roteiros, no campo administrativo, nós sabemos que há alguns recursos a serem investidos e nós precisamos saber o local certo para fazer o investimento. Todo investimento ele tem que trazer um retorno positivo, porque se ele não traz um retorno positivo, ele traz prejuízos. Então a gente tem que analisar, planejar para que não dê errado essa questão desses investimentos. Ou seja, eu tenho que planejar para que o meu investimento seja um investimento de sucesso. Aí nós vamos aqui para o próximo slide. Aí nós temos aqui administração e seleção de pessoal, recursos humanos, ou seja, eu estou falando de roteiros administrativos, ou seja, funções que um auxiliar administrativo vai desempenhar dentro de uma empresa, ou seja, das áreas a qual o auxiliar administrativo vai desempenhar as suas funções. E aqui nós temos administração e seleção de pessoal, recursos humanos. É a aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas administrativas especializadas no gerenciamento de relações das pessoas com as organizações, com o objetivo de atingir os objetivos organizacionais, bem como proporcionar satisfação e a realização das pessoas envolvidas. Então, o departamento de recursos humanos, no caso aqui a parte de seleção de pessoal, como eu disse a vocês no vídeo aí anterior, é a cabeça do negócio, é onde começa, é onde inicia o processo de contratação de um funcionário e é onde termina também. Então, o funcionário, quando ele entra numa empresa, o primeiro local que ele vai é no departamento de recursos humanos, onde ele será recebido, onde ele vai passar por um treinamento, por uma integração para ele conhecer a empresa, as áreas a qual ele vai trabalhar, as funções que ele vai desenvolver. Então essa área administrativa aqui, ela é muito importante para a empresa, essa área de recursos humanos. É uma área que ela além, de lidar com pessoas ali de forma direta ou indireta, é o local onde fica armazenado toda a vida do trabalhador, desde a sua contratação até a sua demissão. Momentos em que o trabalhador passou por dificuldades, teve que fazer cirurgias, momento que o trabalhador sai de férias, que ele volta de férias, tudo passa pelo departamento pessoal. É muito importante essa ferramenta dentro da empresa, ou seja, esse setor de trabalho dentro da empresa. E nós vamos esmiuçar um pouco mais nas próximas aulas. É muito importante, vocês não podem perder nenhuma aula, participe de todas, é muito importante, são assuntos que para um auxiliar administrativo é de fundamental importância.
Vamos aqui para o próximo. Organização, sistemas e métodos. É uma outra parte, né, que faz parte aqui, é outro ambiente de trabalho que faz parte também, né, das rotinas administrativas de uma organização. Lidar com um conjunto de técnicas que tem como objetivo principal aperfeiçoar o funcionamento das organizações. A função da organização, de organização e métodos é conhecida pelas siglas OIM e OSM, Organizações, Sistemas e Métodos. Organizações, Sistemas e Métodos, aqui dando continuidade nesse mesmo assunto. Para Oliveira, 2005, página 478, a responsabilidade básica da área de sistemas, organização e métodos é a de executar atividades de levantamento, análise, elaborar e implementação de sistemas administrativos da empresa. O objetivo é o de criar ou aprimorar métodos de trabalho, agilizar a execução das atividades, eliminar atividades de duplicidade, padronizar, melhorar o controle, fazer o gerenciamento dos processos e solucionar problemas, também chamados de patologias organizacionais. Também é um assunto muito importante, nós vamos estar esmiuçando esse assunto nas próximas aulas. É um assunto que a gente precisa aprender um pouco sobre ele, né? Quando a gente fala de organização, de sistema, de métodos a serem utilizados. Isso é muito importante na área administrativa. E nas próximas aulas nós vamos esmiuçar cada uma dessas ferramentas ou dessas áreas de atuação do auxiliar administrativo. Aí nós temos orçamento. É a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinados exercícios. Período de tempo. Aplica-se tanto ao setor governamental quanto ao privado, pessoa jurídica ou física. Ou seja, o auxiliar, aquela pessoa que trabalha no departamento, fazendo essa questão dos orçamentos financeiros da empresa, fazendo orçamentos para a compra de materiais, ou seja, contribuindo ali para o crescimento da empresa. Também é muito importante essa parte de receitas e despesas futuras, né? A gente vai estar estudando isso aí também nas próximas aulas. Hoje nós estamos fazendo uma prévia daquilo que nós vamos dar continuidade ao longo do curso. Aí nós temos aqui empresário. É o sujeito de direito que exerce a empresa, ou seja, aquele que exerce profissionalmente com habilidade uma atividade econômica que busca gerar lucro, organizada, que articula os fatores de produção para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então nós temos muitos empresários na cidade de São Simão, Santa Helena, Cachoeira Alta. Às vezes você mesmo que participa das nossas aulas, talvez nós temos alguns empresários. Professor Michael, né? Professor Michael é empresário. Então, quando a gente fala de empresário, nós falamos daquele sujeito, né, de direito que exerce, que executa, né, que tem ali a sua empresa, seja ela de produção de grãos ou produção de carne bovina, produção de carnes suínas, enfim, nós temos várias empresas, produção de papel, produção de plástico, produção de metal, enfim, são infinitude, né, de empresas e cada uma em uma ramificação diferente. E cada empresário aí, né, o sujeito que montou essa empresa, nós sabemos que tem alguns empreendedores aí que montam o seu próprio negócio e tem um grande sucesso e a empresa cresce de forma muito rápida. Talvez você pense em ser um empresário, nós vamos estar falando sobre isso, né? Como montar a sua própria empresa, como trabalhar para você mesmo. Nós vamos fazer aqui uma aula bacana nos próximos dias sobre empresa, sobre empresário. Então hoje é só mesmo uma introdução. Nós temos aqui
administração de material, logística. Pessoal, essa área da logística tem crescido muito, 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 muito no nosso estado. É uma área promissora, né? É uma área que vocês precisam aprender um pouco. Nós vamos falar um pouco sobre logística também aí nas próximas aulas. Aí nós temos aqui relativo ao cálculo, que diz respeito ao raciocínio. É uma especialidade de administração responsável por prover recursos e informações para a execução de todas as atividades de uma organização, sendo uma especialidade da administração que visa a suprir recursos. Ela envolve também a aplicação de conhecimentos de outras áreas como engenharia, economia, contabilidade, estatística, marketing, tecnologia e recursos humanos. Então é uma área bastante ampla, né, quando a gente fala de administração de material e logística. Toda empresa ela depende da logística, desde a compra de insumos, desde a compra ali da matéria-prima que ela compra e que transporta até a empresa para poder produzir outros produtos, até a mesa do consumidor. Precisa-se de logística. E nós vamos falar sobre logística também aí nas próximas aulas. Vamos esmiuçar esse assunto e você vai aprender muito sobre as funções administrativas dentro desse tema. Administração financeira. A administração financeira é uma ferramenta ou técnica utilizada para controlar a forma mais eficaz possível no que se diz respeito à concessão de crédito para clientes, planejamento, análise de investimentos e de meios variáveis para a obtenção de recursos para financiar operações e atividades da empresa, visando sempre o desenvolvimento, evitando gastos desnecessários, desperdícios, observando os melhores caminhos para a condução financeira da empresa. É uma parte também muito importante aí que todo auxiliar administrativo deve conhecer o processo, né? Como se deve, né, administrar essa parte aí de administração financeira, que é a questão dos recursos financeiros, dos empréstimos e de tudo que uma empresa precisa para ela poder alavancar, para ela poder crescer, para ela poder fazer investimentos. Então também é muito importante esse assunto. E por fim, né, Cotec Luiz Humberto de Menezes, professor Davi. Então vamos encerrar essa aula de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela participação nas nossas aulas. Quero dizer para vocês que sejam muito bem-vindos, né? Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Entrem aí na página do YouTube e vai lá, coloca lá a hashtag e o seu nome, me informando que você visualizou, né, esta aula, porque aí eu vou estar dando presença para vocês mediante esse hashtag e seu nome lá na página do YouTube. Então, pessoal, entra lá, né, veja a aula e nós vamos estar tirando as dúvidas de vocês lá no WhatsApp. O que vocês precisarem, pode perguntar, né, a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas com vocês. A partir da semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, a gente ainda vai falar um pouco, né, sobre essas ferramentas. Vamos dar continuidade, ainda não acabaram, ainda faltam 6 ferramentas para a gente poder falar. A gente vai estar introduzindo essas outras 6 ferramentas na próxima semana, segunda-feira, e após isso nós vamos estar entrando em cada uma dessas ferramentas e esmiuçando cada uma delas, né, falando de forma mais profunda para que vocês aprendam todas as rotinas administrativas. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e, como eu não terei mais aulas com vocês essa semana, um excelente final de semana para vocês. Um forte abraço do professor Davi.